Isso orientou a vida toda dele. Há uma coerência muito grande na biografia dele. Do começo ao fim, existe um compromisso, uma ética, uma utopia, um sonho por um outro mundo possível. Paulo Freire foi, continua sendo importante, porque ele despertou nas pessoas a crença de que era possível mudar o mundo. Isso o tornou insubstituível como educador. Isso o torna insubstituível hoje. Essa condição de Paulo Freire de despertar tanta gente no mundo, até hoje continua fazendo isso, porque é toda uma obra orientada por esse fio condutor de generosidade, de altruísmo. Há na obra de Paulo Freire uma imensa reserva de altruísmo. Portanto, de generosidade, de bondade, que são as características da humanidade. Filho de Joaquim Temístocles Freire, sargento do Exército, e Edeltrudes Neves Freire, dona de casa, Paulo Regulus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco. Paulo Freire aprendeu a ler com os pais, à sombra das árvores do quintal. Sua alfabetização partiu de suas próprias palavras, palavras de sua infância, de sua prática, de suas experiências como criança. Cedo, Paulo Freire sentiria um mal que assolava milhões de brasileiros: a fome. A crise de 1929 obrigaria a família Freire a mudar-se para Jaboatão, a 18 quilômetros de Recife. Aos 13 anos, Paulo perde o pai. Com isso, seus estudos secundários foram adiados. Só voltaria para o então ginásio com 16 anos, quando seus colegas tinham 11 ou 12. Mas, vivendo em Jaboatão, correndo pelos campos, jogando futebol, Paulo se encontrava com filhos de camponeses e operários que moravam em morros e córregos. Essas experiências foram moldando em Paulo Freire uma forma diferente de pensar e se expressar, que era a sintaxe popular, a linguagem popular. Paulo Freire queria muito estudar, mas as condições econômicas não o permitiam. Paulo tentava ler ou prestar atenção, mas a fome dificultava. Mais uma vez, a experiência lhe ensinava a relação entre classe social e conhecimento. A situação melhorou quando seu irmão mais velho começou a trabalhar. Paulo começou a ir melhor na escola. Seu interesse por linguagem, gramática e filosofia foi crescendo. Ao final do antigo colegial, Paulo já lecionava gramática. Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Nesta época, conheceu Maria Elza Maia Costa de Oliveira, professora primária, alfabetizadora, com quem se casou em 1944. Freire, com 23 anos, trabalhava como professor secundário. Foi Elza quem o estimulou a se dedicar aos estudos de forma sistemática, chegando mesmo a colaborar no método que o tornou conhecido. Com ela, teve 5 filhos. Nesse período ele começou a trabalhar no SESI. Foi onde ele teve um contato muito próximo com os trabalhadores. Mesmo estando no curso de Direito, ele foi formado em Direito, ele sempre teve esse contato com os trabalhadores, através da direção dos cursos de extensão da Universidade do Recife, mais tarde e antes no SESI. E ele dizia: eu agora, por exemplo, vou querer fazer uma comparação, ou umas comparações entre como o doutor vive e como nós vivemos, para explicar toda essa questão de bater em filho, de dialogar com o filho. Diz, por exemplo, eu não conheço a casa do doutor, onde o doutor mora.
Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele mora numa casa solta dos dois lados. Essa é uma expressão muito nordestina. Quer dizer, uma casa de oitões livres. Como é essa casa aqui? É livre desse lado, livre do lado de lá, solta no terreno. Então ele deve morar numa casa solta dos dois lados. Deve ter um jardinzinho na frente com uma graminha inglesa. Aí diz, quantos filhos o senhor tem? Eu disse, eu tenho 5. Nessa altura eu já estava começando a ficar assim. Eu tenho 3 meninas e 2 meninos. Ele disse, muito bem. Então o senhor tem, a sua casa deve ter um quarto muito bom para o senhor e sua mulher. Depois deve ter 2 quartos grandes, onde deve dormir as 3 meninas. Quer dizer, uma pode dormir, a mais velha, num quarto só, a outra dorme nos 2, e um terceiro quarto dorme 2 meninos, dorme 2 meninas. Então o senhor deve ter um quarto para seus livros. O senhor é doutor, tem que ter livro. Tem os seus livros aí. Agora, tem uma boa cozinha com toda a linha Arno. Isso era uma coisa que nos anos 50 se falava muito, a linha Arno. Eu até nem devia fazer propaganda da Arno. Então tinha batedor, tinha isso, toda uma série desses instrumentos primeiros, não técnicos de cozinha. O senhor deve ter um chuveirinho elétrico, toma seu banho morno. Tem uma sala boa para comer. Os meninos têm comida, têm leite, têm roupa, têm médico. Basta dar um espirro, sua mulher chama o doutor vai lá, o tal do pediatra, examina os meninos e dá o remédio. Quando o senhor chega de noitinha em casa, eles estão já de banho, o último banho já foi tomado. Eles tomam a sopinha deles e tomam a benção, pai, e vai tudo dormir direitinho, depois que brinca. E o senhor fica sozinho com sua mulher, vê um cineminha se quiser, vai ao cinema, visita um amigo, volta para casa mais tarde. O senhor dorme bem, deve ter ventilador no mínimo. Agora, se o senhor não tiver diálogo com seus meninos, o senhor é que não merece respeito nenhum. Agora, como é que nós moramos? Numa casa que tem um quarto só que é tudo. É banheiro, é sala, é quarto de dormir, é tudo, com os cachorros misturados. Quando nós chegamos em casa às 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho, porque a gente não tem banho, não tem chuveiro elétrico, a gente não tem água assim solta em casa. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E é isso mesmo. As fábricas despertam a cidade, não é apenas o seu operariado. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto, quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela agência. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores
Trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Em Angicos, Rio Grande do Norte, Paulo Freire realizou uma notável experiência de alfabetização de adultos. 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 40 horas. Do sucesso desta experiência, resultou o convite de Paulo de Tarso Santos, ministro da Educação do governo de João Goulart, para que Paulo Freire implantasse um programa nacional de alfabetização de adultos.